Olá, um feliz sábado para você. O 7º dia da semana especial está agora chegando, começando, e o seu programa também. Você pode estar perguntando o que esse apresentador está fazendo aqui. Você me conhece de outros programas aqui na Novo Tempo, Fé para Hoje e Entre Família, mas nessas férias o programa Feliz Sábado está nesse ritmo especial com vários apresentadores. Você tem acompanhado nessa temporada aqui muitos convidados, apresentadores diferentes, e hoje vai ser assim também, nesse ritmo dinâmico. Temos o cantor Luiz Cláudio, que estará conosco no louvor aqui, acompanhado do Natan, e um testemunho especial para aquecer o coração. Deus nos convida, nos convidou no passado e hoje continua nos convidando. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor estende os braços para a gente hoje, para entrar no seu descanso, estar aliviados e viver do jeito que Ele nos chamou para viver. Então agora, junto com você, nós vamos juntos para este feliz sábado. O louvor é o muito obrigado do coração. Já me falaram essa frase e eu gosto dela. Como que eu posso dizer para Deus, Senhor, eu me sinto na obrigação de devolver o que você fez para mim? Impossível, não dá, mas eu posso expressar o quanto meu coração explode em alegria ao dizer para Deus, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Louvar a Deus é exaltar o que Ele é para com a gente. A adoração envolve isso. Ele diz, bendiga o Senhor, ou seja, vamos falar do que Ele é e Ele é fiel o tempo todo. Se a gente está aqui, está sorrindo, está vivo, está feliz, não é, Luiz Cláudio? É porque Amém. Deus é fiel. Amém. Que bom estar contigo aqui. E aí, Natan? Que bom estar com você aqui e juntos a gente poder cantar, falar desse Deus que nos ama tanto, que é fiel a despeito das nossas falhas. Mas eu preciso confessar uma coisa aqui. Eu estou vivendo aqui com o coração acelerado, né? Porque desde quando eu era criancinha, eu tentava ali acompanhar o meu cantor predileto, que me favorecia com playbacks. Tentava, né? Tentava. Hoje eu estou aqui com mais consciência de que eu tenho que ficar mais quietinho quando você canta. Legal. Mas a gente pode ir juntos agora com o pessoal de casa, chamá-los para adorar a Deus nesse hino, número 15, né, do Inário. Isto. Tu és fiel, Senhor. Vamos cantar da fidelidade do nosso Deus. Tu és fiel, Senhor, ó Deus eterno. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eres, sim, sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia,
dia tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, sim, para sempre, ó Deus, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. A gente só consegue descansar na certeza de que para sempre Deus é fiel. É por causa dele, das características dele, da promessa dele, que a gente descansa sabendo que ele cumprirá os seus propósitos. É bom louvar, é bom reafirmar essa certeza. E é bom também quando a gente abre a boca e juntos consegue envolver, a gente se envolve na identidade que o hino nos traz. Isso é fantástico. A gente começou agora louvando, e muito bom louvar contigo, mas nós temos um convidado especial aqui que dirigiu o louvor, que é o cantor Luiz Cláudio, que muitos anos de estrada, né? Vamos sentar ali para a gente conversar? E aí eu tenho algumas perguntas para fazer, porque só de cara a gente já começa pensando, quantos anos de ministério musical? Já são 44 anos. 44 anos de ministério do musical. primeiro LP gravado. Então essa história, ela, de alguma forma, ela confunde-se um pouco com a história da música na igreja desse lugar, né? Porque eu estou falando da perspectiva de quem acompanhou uma trajetória, de cantar agora alguma coisa já nova, mas tem uma trilha sonora de muita gente. A pergunta, como é para você pensar assim nessa soundtrack, na trilha sonora da sua vida junto com a carreira? Tem seus momentos de muita história, né? É muito emocionante, né? A gente vê que até aqui o Senhor conduziu a nossa história, a história da música. Eu não imaginava que ia tão longe, né? Esses 44 anos de ministério. E Deus me deu grandes vitórias na música. E eu fico impressionado, porque chegar onde chegou hoje, Deus sustentando tudo isso, né? Sustentou a minha casa. A música fez parte da minha casa o tempo todo. E a minha alegria e emoção também é saber que fez parte da vida na casa de muita gente, né? Muita gente. Isso é muito bom, isso é muito bom. Sabe que há uma curiosidade do coração de crente, porque quando a gente vive intensamente com uma longevidade no ministério, a gente sabe o que Deus fez por nós, por meio desse propósito, e nem sempre a gente sabe o que Ele evitou. Mas há uns momentos que brilha a luz, assim. Teve algum momento da sua vida, sua carreira, que você pode dizer assim, hoje eu estou em pé porque Deus me deu essa vocação? Já aconteceu de saber assim, foi por causa da música? Ah, sim, diversas vezes. E a vez mais marcante foi quando eu estava realmente diante de um momento que eu achava que eu não ia viver mais, eu ia morrer, né? Porque eu tinha 2 armas apontadas para mim, né? E eles iam atirar, iam me matar, porque só falavam o tempo todo que iam me matar. E ali eu vi que Deus tinha realmente um propósito na minha vida, porque eles dispararam as balas, nenhuma pegou no meu corpo. Uau! Louvado seja o nome do Senhor, né? E eu saí dali já cantando mesmo, literalmente, né? Aí depois desmaiei. Parece que tinha saído uma auréola, uma capa, né, de que estava me cobrindo. Deus livrou, mas não desumanizou. Exatamente. Atenção. Uau. Aí eu desmaiei, mas depois realmente a música foi uma realidade, porque o Senhor, Ele é muito fiel em toda situação. E se você esperar, você vai ver o agir dele, né? Mas às vezes parece até que a gente não vai conseguir ver o agir, humanamente falando, porque nós somos humanos, mesmo somos fracos, a nossa mente fica vagueando um pouco, mas depois que a gente vê, aí vem outras situações, você vê, não, o mesmo Deus que me cuidou naquele momento, vai me cuidar agora, vai cuidar de mim nesse momento. E é interessante como eu vi nessa trajetória a mão de Deus em muitos momentos especiais, né? Que Deus mostrou para mim que Ele está comigo. Maravilha, maravilha. Amém. Isso é uma confirmação que a gente tem que compartilhar. Se existe um propósito, haverá um amanhã.
Sim. Essa foi a luta de Jacó no Jaboque, essa é a certeza de Isaac, dizendo, se eu sou o primogênito, eu vou voltar. Que história incrível, a gente trouxe para cá. Quando a gente pensa assim em quase meio século, e aqui na minha mente tá fazendo uma lista de músicos aqui, posso dizer que a gente falou que no intervalo de Ir aos Santos dos Santos, que é uma música que foi muito forte para mim, na minha trajetória também, e me lembrou muitas coisas. Eu encontro com a Darleide, a gente fala de um propósito cristão, que a gente trabalha junto, e a gente sempre canta uma música que é Vejo Cristo em Ti. Olha, que bonito. Ela é uma síntese teológica fantástica. Então eu queria, pensando nisso, hoje, depois de uma maturidade, qual é o seu critério de escolha? Como que acontece esse processo dessa relação de intimidade, ao mesmo tempo há uma técnica, ao conhecer como que a igreja reage? Como que é para você assim? Sim, escolher? a igreja realmente é um termômetro, é tipo um laboratório, né? Porque você vai vendo que tendência que a igreja mais assim, se identifica, porque as canções que vão de encontro à história do povo, né? A história do dia a dia do povo, eu acho que essas canções são as que mais assim podem ajudar o povo a se firmar, né? Agora, quando você começa, assim, sei lá, a viajar um pouco filosoficamente numa letra, eu sinto que perde um pouco, fica muito para poucos, né? Não Perde é o para o povão, coletivo. perde o coletivo, exatamente. Então fica mais elitizado. Então eu sempre optei por uma música mais direta, uma mensagem mais direta e bíblica, né? Porque isso aí é muito importante. E até mesmo compositores que vieram assim dessa geração agora, que eu pude gravar canções desses compositores, eu selecionei, eu fui direto à música que realmente interessava para o povo, né? Eu queria que o povo ouvisse e entendesse a mensagem de Deus, né? Então, Glória. isso para mim sempre foi assim, a prioridade, uma mensagem direta, né? A música funcional para o evangelismo, né? Não uma música assim, só por Instrumentalizou a igreja. entretenimento, só por entretenimento. Aí, Incrível. realmente. Sabedoria. Olha, eu vou te desafiar agora, o desafio é grande. Vamos lá. Porque nós temos aqui alguns segundos e eu queria que você, pensando que nós somos todos adoradores, então você tem uma função de um adorador que fornece instrumento, que faz a gente cantar mais. Mas no final das contas, todos nós nos unimos, cada um ali entregando. O que um adorador nessa época da história, hoje, que você depois desse tempo todo de um ministério de adoração, ele tem que primordialmente pensar? A primeira E o coisa, desafio é porque você tem que falar isso em segundos. a primeira coisa para um adorador, eu acho que ele deve não pensar na adoração como se fosse um momento específico, né? Mas a adoração é um todo, é a vida dele que tem que estar adorando a Deus o tempo todo. Então a adoração não se limita a uma música, não se limita a um comportamento de um momento, né? É um complexo de todas as nossas ações. A adoração tem que estar em todo o contexto da minha vida, entendeu? É isso, Maravilha. isso que eu posso dizer sobre adoração. Então, quem quer adorar a Deus, pense o seguinte: eu quero adorar a Deus comendo, eu quero adorar a Deus namorando, eu quero adorar a Deus, né, Porque eu sou um me adorador. relacionando, porque eu sou um adorador. Olha aí, ó, essa é uma frase para a gente anotar, para você anotar. Deus nos faz adoradores para que Amém. tudo de nós se manifeste em adoração. O programa está começando, tem muito mais por aqui. O sábado está começando e o sábado foi feito para ser vivido assim, em companhia. Sim, a gente adora junto, a gente compartilha experiências e, por falar em experiência, nós temos uma no próximo bloco, sabe aquela de aquecer o coração, que a gente pensa assim: esse é o Deus que eu conheço, que faz tudo dá certo, junto com você. Assim, essa adoração, essa expressão da criação no sábado, a gente vai para o intervalo, é rapidinho e já já a gente volta e com você. Estamos de volta. Como é que é o sábado começando aí na sua casa?
Eu estou imaginando com lembranças do que é na minha casa e do que foi na casa que eu cresci. Aproveito para mandar um grande abraço aí para minha família linda em Tatuí, interior de São Paulo. Porque nesse momento era cheirinho de comida boa, nova, fresca, muitos acordes ecoando pelo ar. E se não deixar, e se alguém não colocar o pé para parar, se canta até ficar rouco. Como que é? Muita gente chegando, são pessoas novas, é filho que volta. Eu sei que o começo do sábado é e sempre será, deve ser uma maravilha, porque embora a gente esteja assim bem feliz com as pessoas que estão ao nosso redor, há um tempo de qualidade, de profundidade, de intimidade com o Criador, e isso não tem preço. Aliás, falando disso, como que tem sido a sua relação de sábado? Manda uma imagem para a gente sabe que uma imagem não dá para dizer tudo, mas a gente fica muito feliz em a gente se conectar aqui como é o seu sábado. Olha, quer fazer isso? Manda para a gente, para cá, @, Feliz Sábado, não tem como errar, @Feliz Sábado no Instagram, tá vendo aí aparecendo na sua tela, marca a gente lá, ó, hashtag Feliz Sábado, e envie sua história aí para o e-mail, e aí a gente vai ter no seu e-mail, no e-mail que você mandar, uma história para a gente compartilhar também. Aliás, tem imagem que chegou aqui, vamos ver qual é a imagem que chegou de alguma igreja lá de Jaborandi, interior de São Paulo, aparecendo na sua tela, o povo reunido. Está com cara de gente que se reuniu para a missão isso aí, né? Estão com algumas coisas na mão, e não é uma foto assim bem de família, mas é o pessoal ali da igreja tudo junto, postaram para a foto, e sábado é isso mesmo, a gente para, canta, a gente come, a gente celebra, ora, mas a gente sai também para fazer missão. Tem mais uma foto aqui de Bragança Paulista, olha aqui, olha o povo todo reunido, aqui um grupo menor, mas todo mundo muito feliz, juntos nesse sábado. Está faltando a sua foto, manda para a gente, @Feliz Sábado, marca no nosso hashtag Feliz Sábado também, e a sua foto deve aparecer aqui também, se a gente conseguir. É muito bom. E é bom cantar. Vamos cantar? Dessa esperança maravilhosa, Inária Adventista 33, a esperança é Jesus. Amém. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, a esperança é Jesus. Amém. A esperança é Jesus. E que bom. É por causa que a esperança é Jesus que a gente sorri. E é porque a gente pode dizer Feliz Sábado. Falando de esperança, sem se desligar nem um pouco da mensagem, nós vamos falar agora de uma história onde Jesus veste uma calça jeans, uma camiseta ou uma bota e entra na história humana do jeito que Ele quer fazer e faz a partir da vida do Ademir. Seja muito bem-vindo, que bom tê-lo aqui, viu? Obrigado, pastor. Essa é a sua poltrona, vamos conversar sobre essa história. Ademir, esse esporte que não é tão comum, eu estou aqui lendo essa história de um enduro de regularidade. A cavalo. A cavalo. Explica pra gente aí rapidinho o que é isso. Então, eu trabalhei por um bom período da minha vida como administrador de aras, de fazendas,
Aras, né, criação de cavalos, né? E a gente preparava animais para exposição e leilões, né? Que o Aras vendia os cavalos, criava para vender. E em uma época aí nós começamos a treinar os cavalos para fazer umas provas de enduro a cavalo. Enduro a cavalo, para quem já participou de enduro, de moto, alguma coisa assim, viu aquelas planilhas que você recebe no início da prova, que é mostrando o caminho que você tem que fazer. Então você pode se perder no caminho, né? E o enduro de regularidade a cavalo, também você tinha que cumprir a velocidade que era colocada na planilha. Então tinha a 12 por hora, a 15 por hora. Ou seja, regularidade. Regularidade. Só que os cavalos não têm velocímetro, né? E a gente não tinha essas tecnologias de hoje, né? Hoje existem os enduros também e você não pode usar as tecnologias. Você tem que conhecer o seu animal para saber o passo que está a 15, a 18, a 12, né? Resumindo, o cara tem que ser bom. Um pouco. E aí, nessa história, cuidando de aras e preparando os animais, você entrou e começou a ser um competidor. Exatamente. Antes eu só treinava e depois eu passei a treinar e participar das provas também. Então eu treinava ali uns 4, 5 cavalos para participar dessas provas, né? E um desses cavalos era uma égua que era minha e eu participava, né? Com ela. E era competitiva. Sim. Só que a minha égua, como eu treinava os outros cavalos e eu trabalhava com isso, eu tinha que treinar primeiro os outros. A minha sempre ficava por último, né? Então, às vezes, eu ia tirar a sela da minha égua, já era 8 horas da noite, né? Porque era a última que eu pegava para treinar, né? Mas eu tinha um carinho especial por ela, então a gente fazia um treinamento bom com ela, né? E nisso aí começamos a participar. Eu participei dessas provas de enduro por 4 anos consecutivos. O primeiro ano eu só participei, não ganhei nada. Mas já era apaixonado. Sempre foi. E aí participei aquele ano todo e a gente tinha também um patrocínio. Na época, as provas eram feitas era um campeonato estadual e quem patrocinava era o Banespa, o Banco Banespa. E tinha alguns amigos que eram gerentes de agências do banco e conseguiram formar uma equipe. E nós fazíamos parte da equipe Banespa de enduro a cavalo. Então a gente tinha o patrocínio dessa equipe aí do Banespa. Então ele pagava algumas coisas para nós, né? Mas eu já recebia porque eu trabalhava com isso, né? E aí eu passei a fazer essas provas. No primeiro ano não ganhei nada, como eu falei. No segundo ano eu falei, ó, se for só para competir, passear, andar a cavalo, eu ando na fazenda mesmo, não preciso ficar viajando para andar. Então eu tenho que brigar pelos primeiros lugares ali, senão não adianta, eu vou ficar só treinando os cavalos. E né? aconteceu? Aí nesse segundo ano, a primeira prova do ano eu fui primeiro lugar. Aí as pessoas falaram, mas então agora você não vai parar mais, né, Demir? Vai continuar. Eu falei, não, então vocês não entenderam o que eu falei. No final do campeonato eu tenho que estar entre os primeiros, não é uma prova. E aí aconteceu que no final do campeonato desse ano, eu fui campeão. Foi campeão no segundo ano de competição? No segundo ano de competição. Aí nessa época, eu competia como, assim, vamos falar, amador, né? Sim. Era uma categoria que tinha ali iniciante, né? No segundo ano eu passei já para graduado, porque eu tinha feito umas colocações boas, tal. Então no segundo, quer dizer, era o terceiro ano de competição, mas era o segundo ano já com resultados. E aí nesse terceiro ano de competição, como graduado, também fui bem e fui campeão novamente. E a sua relação com a Bíblia, com a mensagem do Evangelho da Verdade nesse período de tempo? Começou aí no 4º ano de competição. Eu já tinha sido 2 vezes campeão e no 4º ano, depois do início do ano ali, eu comecei a estudar a Bíblia. Alguém te ofereceu estudos? Sim, sim. Um amigo nosso, amigo da minha esposa, trabalhava com ela, né? E se tornamos amigos também. Ele ofereceu estudo e eu falei, tá, então vamos estudar, né? Aí comecei a estudar com ele. E fomos aprendendo.
Ele é uma pessoa muito inteligente, né? E foi dando os estudos ali e chegou no estudo que eu aprendi sobre o sábado, né? E essas provas aconteciam sempre no sábado. Agora chocou. Agora pegou, né? E aí, eu estava bem no campeonato, de novo, terceiro ano consecutivo bem, né? E chegou a última prova daquele ano ali. E eu já sabia do sábado e estava competindo, já tinha tentado parar antes. O senhor o senhor não estava resistente à mensagem? Não. Do jeito que ela viu, já aceitou, que era o sábado. Sim. Só E aí eu tava... Só que agora tem uma paixão que já estava presente. Então, mas aí eu ia para as provas, mas não estava assim confortável, né? E quando chegava a época de fazer a inscrição para a próxima prova, eu ficava ali relutando e o pessoal, Ademir, é só até a semana que vem as inscrições, você ainda não fez a sua. Tá, espera um pouco, não sei se eu vou fazer e tal. Teve uma prova, foi a de Avaré, eu fiz a inscrição na véspera. Ou seja, aquele coração estava esticado, na véspera. Em luta. E fui para a prova, fiz a prova e aí fui primeiro lugar nessa prova de Avaré. Aí o pessoal, tá vendo, Ademir, você não queria fazer a inscrição? Aí, que bom que você veio, fez a inscrição e só eu sabia, né, o que estava aqui dentro. Aí na última prova do ano... Ou seja, o campeonato já estava na sua fase conclusiva. Sim, rolando o campeonato já no final. A última prova do ano e foi em Pedreira. Entre os primeiros. Sim, eu precisava chegar em terceiro lugar para ser campeão novamente. E não era uma tarefa tão difícil assim. Estava bem pontuado? Eu estava bem tranquilo. Fui para lá, para Pedreira, bem tranquilo assim, né? Com a prova, mas do outro lado, né? Outro prêmio estava em jogo. Aí cheguei lá na prova com a égua, foi na cidade de Pedreira. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. As provas eram todas em São Paulo, que era um campeonato estadual. E a égua já estava com a sela, tudo pronta, eu também pronto para montar e sair. E quando eu cheguei na sela, na baia, né, na cocheira da égua, eu me ajoelhei ali e orei para que Deus falasse comigo, né? Na verdade, eu já sabia, né? A gente sabe, né? Mas eu queria que Deus, né, confirmasse, falasse alguma coisa, mostrasse, né? Eu orei, levantei, peguei a égua, saí e parti para a prova. Fiz a prova. E fiz a prova como todas as outras, bem tranquilo, mesmo desempenho. Acabou a prova, eu estava com a certeza que tinha ido bem e que seria campeão. E essa prova de enduro a cavalo tem as pontuações, isso leva um tempinho para explicar, mas depois que acaba a prova, vai mais umas 2 horas. Os juízes fazerem a contagem. A contagem, computador, tudo, porque durante a prova são 40 quilômetros, às vezes, 4 horas de prova, né? Tem uns 15 postos de controle que marcam a hora que você passou, que é regularidade, né? Uhum. Então você tem que estar ali gravando o tempo, né? Então se você passar ou adiantar ou atrasar, você perde pontos. E o senhor estava lá nessa expectativa. Essas 2 horas ali, né? E aí a gente toma um banho, né? Come alguma coisa e vai lá para esperar o horário da premiação. E aí começou a premiação na minha categoria. Aí chamaram lá o 5º lugar, não era eu. O 4º lugar também não. Eu falei, opa, campeão de novo. Estou entre os 3. Terceiro, né? Já só precisava de 3. Terceiro também não era eu, melhor do que eu esperava, né? Segundo... Você cogitando, não sei. Não, e eu tinha esquecido daquela oração que eu tinha feito, né? Deus não. Deus não. Segundo lugar também não era eu. Olha, campeão em primeiro lugar, né? 2 troféus num dia só, maravilha, né? Aí chamou o primeiro lugar, também não era eu. E nessa hora vieram algumas pessoas para cima de mim, falando, Ademir, o que aconteceu? Porque nesse momento eu já tinha participado 4 anos, o pessoal já conhecia a gente,
já tinha saído em capa de revista. Então, no meio, a gente era conhecido ali no meio, né? O esporte estava passando para ser esporte olímpico, então tinha gente já brigando por isso, né? Pensando já em participar de Olimpíadas, né? Gente que estava atrás de mim, né? E aí eu falei, pessoal, não sei o que aconteceu. E fui indo em direção ao pessoal que fazia a contagem, os organizadores da prova, onde ficavam os computadores ali. E eu cheguei numa moça lá e ela, Ademir, o que aconteceu? Eu falei, não sei, eu vim ver agora o que aconteceu. Você pode tirar uma listagem dos 10 primeiros para mim, para ver que colocação que eu fiquei? E só falando, esse sistema sempre foi confiável de pontuação, nunca teve nenhuma coisa errada, né? Sempre foi muito confiável. Então, e o senhor não estava lá nem entre os 10? Nem entre os 10. Ela tirou, ela falou, Ademir, você não está nem entre os 10. Naquela hora o senhor lembrou de Deus? Aí ela falou, você quer que seja uma listagem maior? Eu falei, não precisa. Aí eu pensei comigo, talvez se ela fosse procurar a minha inscrição, ela também não ia encontrar mais. Né? E aí eu entendi, né, que Deus estava me mostrando, né, que eu deveria parar realmente com aquilo. E naquele momento o senhor não compete mais? De lá para cá, não. Nunca mais. Eu vou fazer uma pergunta muito importante, embora ela possa responder só com sim ou não. O senhor abriu mão de uma paixão. Sim. De algo que era bem sucedido. Por uma verdade. A pergunta é, essa paixão hoje faz falta? Cavalo eu ainda gosto, muito. Mas a competição? A competição não faz falta. Deus mudou isso dentro de mim. É para dizer um amém com força, né? A gente lembra. Muito obrigado pelo seu testemunho. É emocionante a gente lembrar disso, pensar nisso, porque quando nós estamos falando de uma fidelidade ao sábado, obviamente que Deus exige sacrifício para a fidelidade. Mas Ele compensa o sacrifício com a alegria da presença dEle. E nada supera a alegria da presença dEle. Isso é tremendo, isso é tremendo. Eu peço para você não sair daí, porque nós vamos para o terceiro bloco, com o coração aqui fervendo, com a fidelidade de Deus e como Deus se mostra na vida, nos olhos, no testemunho, na história de alguém, como é na sua também. Então, só se ajeita aí, se você quiser beber uma água e já volta, porque também nós já voltaremos no terceiro bloco. Venham a mim, disse Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A audiência de Jesus é, obviamente, uma audiência cansada. Diante dele, nós estamos vendo cansaço nos olhos, cansaço no corpo, mas principalmente um cansaço na mente. Mas aquelas pessoas, elas compartilhavam muitos contextos como o da gente. Eles eram trabalhadores, muitos deles trabalhadores braçais, há pais, mães, há jovens que lutam com o cansaço próprio da juventude, há pessoas que estão lutando com o cansaço próprio de ter que decidir o tempo todo, e você sabe muito bem o que é isso. Como é cansativo passar o tempo todo tendo que acertar. Mas esse não é o maior dos cansaços que Jesus está falando. Jesus está falando para um grupo de pessoas que compartilham o contexto de qualquer pessoa na história. Ali há um grupo religiosamente cansado. Se a gente lê o texto que ele fala antes disso e o depois, nós vamos de cara perceber que o que está arcando, sim, que está deixando eles rastejando e vivendo como se tivessem tomado uma surra, é viver uma vida que não é deles. Olha para mim e pensa bem no que eu vou te dizer. O que existe de mais cansativo na sua vida hoje? O que existe de mais cansativo para um ser humano hoje é se esforçar para aparentar, é se esforçar para ser, se esforçar para demonstrar algo que lá no coração, lá no fundo, o íntimo diz, você não é assim.
Nada é mais cansativo do que o peso de uma religião vivida do lado de fora. Quando a gente se cansa para ser um pai coerente. Quão cansativo é ser um marido coerente, quão cansativo é ser um membro de igreja que aparenta ser fiel, regular, devotado, mas lá no fundo só se sabe a luta que a gente existe e que a gente insiste em ter para falar as palavras corretas, ter a reação correta, ter uma paixão correta que nem sempre aparece. A coisa mais cansativa que existe nessa vida é carregar a carga da armadura de alguém, a máscara de alguém ou a nossa própria máscara que nós polimos por décadas e com ela nós nos apresentamos para o mundo e Jesus fala, vem para mim. E o descanso que Deus propõe está exatamente na estrutura do convite. Ele não falou assim, vá para a igreja, porque tinha muita gente ali que estava cansada exatamente por ir para a igreja e não se sentir em casa lá. Mas eles sabiam que tinham que ir para lá, ou para ganhar um céu, ou para perder, ou para fugir de um castigo eterno, mas eles não estavam lá porque amavam. Ele disse, vinde a mim. Ele não disse somente vá a um texto, ele não disse vá a um código, ele disse vem para mim. A igreja, o texto, a Bíblia, os amigos, tudo que nós temos é um caminho, mas você precisa chegar até Jesus. Ele fala, você que está cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei o fardo, tomai sobre vós o meu jugo, ele soluciona. Sabe que você está cansado? Porque o jugo que você está carregando não é seu. Sabe que você está cansado? Porque esse personagem que você está desempenhando não é seu. Tome sobre vós o meu jugo, e aí o que ele está dizendo é, pare de querer ser uma nova versão de você. Se você morrer para si mesmo e ser a versão de Cristo para o mundo, isso será descanso. Vinde a mim. Vamos nos entregar? Querido Deus, o Senhor convidou e nós nos entregamos, estamos indo a Ti para permanecer e permanecer no Teu amor. Por Jesus. Amém. A semana terminou, é dia de celebração, dia especial chegou, tempo de renovar. Dia do Senhor, dia de restauração, tempo de agradecer o sábado que chegou.